Pergunta: quais são as diferenças entre a apresentação mais clássica do autismo e a apresentação mais sutil ou menos óbvia? Vocês sempre me pedem para falar aqui sobre essa diferença e explicar por que o espectro autista pode ser tão heterogêneo, principalmente quando se trata de meninas. Então, hoje nós vamos conversar sobre uma lista de 14 itens descritos pela National Autistic Society, que é uma sociedade britânica dedicada a oferecer suporte e a divulgar também pesquisas mais atuais a respeito dessas diversas possibilidades de apresentação do espectro autista. E eu tive contato com esses dados em uma certificação da própria National Autistic Society, e apesar de ter sido um curso sobre o autismo em meninas e em mulheres, nós podemos perceber que esses sinais mais sutis também aparecem em um grupo de meninos que estão no nível, principalmente, né, no nível 1 de suporte. Por isso, hoje, nós vamos falar aqui sobre os traços óbvios, os traços mais sutis ou não clássicos, e também fazer esse contraponto, né, dizer o que nós esperamos ver em crianças, adolescentes e adultos não autistas, adultos neurotípicos ou alísticos, como tem sido utilizado na comunidade internacional. Essa palavra alístico vem do grego e quer dizer fora, aqui no caso é fora do espectro. Então, nós podemos usar neurotípico e autista, ou a palavra autista e alístico. Depois vocês me contam se vocês já conheciam essa palavra, se vocês gostam, se tem alguma crítica a respeito desse tema. E antes de nós entrarmos aqui na nossa lista, eu gostaria de dizer que eu tenho amado ler as mensagens de vocês, ver as histórias aqui na comunidade do YouTube, e eu estou reunindo as perguntas e pretendo responder vocês ao longo dos próximos vídeos. E para quem deseja participar dessa comunidade, basta clicar no meu nome aqui abaixo desse vídeo, e aí você vai acessar a aba da comunidade no canal. Você vai ver essa tela que tem os vídeos, o botão dos shorts, playlists e a comunidade. Na comunidade você vai ver as minhas postagens quase que diárias, com as enquetes como essa, histórias com uma dosezinha de humor, para a gente deixar o dia mais leve, e claro, assuntos sérios como artigos científicos sobre o autismo, altas habilidades, superdotação, TDAH e outras condições da neurodiversidade. E, inclusive, eu geralmente compartilho esses artigos completos lá no canal do Telegram. E aí eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês acessarem esse canal também, tá bom? Dito isso, vamos lá à nossa listinha de 14 traços óbvios e também manifestações mais sutis do autismo. Nós vamos fazendo aqui esse contraponto entre o lado azul, onde estão as características mais clássicas, e o lado lilás, em que estão as características mais sutis. E o primeiro ponto é sobre a comunicação não verbal, que quando há a manifestação clássica do autismo, aí nós percebemos que a comunicação não verbal, a gesticulação, a expressão corporal, a expressão facial pode ser mais robótica, mais fechada, menos fluida, talvez menos coerente, né, com o que a pessoa fala, e isso tende a chamar a atenção tanto dos adultos quanto das crianças. Inclusive, existem estudos mostrando que em poucos segundos a pessoa que está interagindo com o autista já nota essa incoerência e às vezes se distancia, não, né, de certa maneira o cérebro não confia naquela pessoa que não tem a comunicação não verbal coerente com a comunicação verbal. Já na manifestação mais sutil, nós podemos observar que os gestos, eles são coerentes com a fala, mas isso tende a ser imitado, tende a ser aprendido, às vezes de forma até consciente. É impressionante como criança, às vezes, compartilha com a gente que aprendeu no filme, inclusive ela repete os bordões dos personagens que ela mais gosta, imita as expressões faciais, a gesticulação. Então, mesmo que pareça coerente ao longo da conversa, nós vamos observar que são repetitivos, que o repertório é menos amplo e às vezes é caricato. O segundo ponto é demonstrar sinais claros de frustração e de agressividade quando se trata da manifestação clássica do autismo. Então, a criança vai ter um meltdown onde ela estiver, ela vai manifestar a sua frustração, o seu desgosto, se os pais mudam de caminho, se a rotina alimentar é alterada, se a brincadeira dela é interrompida, ela vai ficar brava e vai manifestar o quanto ela está frustrada. Já na manifestação sutil, principalmente em meninas, esse comportamento de desgosto, de frustração, tende a ser
internalizante. E aí a criança pode ficar triste, pode ficar silenciosa, às vezes fica quietinha, vai chorar num cantinho. Na escola, às vezes, os professores dizem que a criança consegue encontrar um esconderijo onde ela sempre fica e ela prefere ficar retirada ali, principalmente quando ela está ansiosa. O terceiro ponto pode ser demonstrar pouco ou nenhum interesse pela socialização quando existe a manifestação clássica. Então, no teste, no ADOS, por exemplo, nós vamos observar que se a criança é chamada, talvez ela não responda, talvez ela não traga o brinquedo para compartilhar com a gente aquela emoção. Então, falta reciprocidade socioemocional, talvez ela não queira nos contar uma história, ou se a gente inicia uma brincadeira, talvez ela não continue, porque ela fica presa no seu mundinho. E na apresentação mais sutil, a criança talvez mostre que tenha amigos imaginários, ela pode ficar hiperfocada apenas em um amigo real na escola, ficar dependente daquele mediador. Os pais contam que, às vezes, se a criança não tiver o irmão, ou se não tiver a amiguinha, que é a mediadora, ela pode chegar a fazer xixi na roupa, porque ela não tem coragem de ir ao banheiro sozinha. Talvez ela fique com fome, porque não tem a iniciativa para buscar o lanche. Então, parece sutil, as pessoas falam, né, é um autismo leve, porque não teve a queixa, talvez a criança não demonstre, não faça birra, mas há um sofrimento real. E a gente observa que esse vínculo nem sempre é saudável, pode ser um mediador que realmente favoreça o desenvolvimento da criança autista, mesmo do adulto, que ajude naquele ambiente social, mas às vezes esse vínculo ele é pouco saudável, porque às vezes é uma pessoa abusiva, que fica pedindo coisas, ou às vezes faz fofoca no nome da criança autista, que a coloca em risco. Então é bastante delicado. É muito difícil a gente falar, é levinho, não existe sofrimento. Sim, existe prejuízo, mesmo quando a manifestação é mais sutil. O quarto ponto, quando há a manifestação mais clássica, é que a criança ou mesmo o adulto vai se interessar mais por fatos, mais por informações do que por pessoas. E aí são as apresentações clássicas que a gente vê, por exemplo, em filmes como a William-Woo, o Sheldon, que estão preocupados com baleias, com física, com dados muito objetivos e talvez não façam o vínculo com as pessoas de forma tão natural. Já no caso da manifestação mais sutil, nós vamos observar que a pessoa também tem um hiperfoco, mas pode ser um hiperfoco em pessoas, e às vezes é em uma pessoa também. Nós observamos isso porque, às vezes, a pessoa fica desconcertada e, às vezes, ela tende a se isolar quando uma amizade desejada não é recíproca ou não é exclusiva. Parece ciúmes, pode ser confundido com transtorno de personalidade borderline, mas quando nós vamos investigar a causa, é diferente. A pessoa autista, ela não está vinculada ou prestando atenção na outra porque ela se sente vazia ou porque ela tem a identidade mal construída. Na verdade, é apenas um hiperfoco. Eles até falam com a gente, né? Então, os meus alunos, eles compartilham isso claramente, mostrando que parece que eles estão stalkeando ou que estão presos à pessoa, mas na verdade é uma admiração, às vezes pela espontaneidade que o outro tem. Eles observam também de forma muito objetiva, pragmática essas características e formam os vínculos também de forma pragmática, como se fosse um hiperfoco por baleias ou em física também, e aí, nesse caso, é na amizade. Então, às vezes, falta essa compreensão de que o outro amigo pode ter também outras amizades, que pode ter outros interesses, mas é aquele caso, parece sutil, parece leve, mas nós vamos observar que a inflexibilidade pode aparecer bastante forte nesses pontos. O quinto traço super óbvio do autismo é não fazer contato visual, e às vezes a pessoa nem se preocupa em ser simpática, a não ser que haja uma motivação pessoal, que geralmente é o hiperfoco. Falar sobre as baleias, sobre física, sobre os dinossauros, acabou aquele assunto, a pessoa se retira e talvez ela nem se despeça das pessoas, né, do grupo com o qual ela está interagindo. Já no caso da manifestação mais sutil, a pessoa pode sim demonstrar os comportamentos sociais normativos, só que ela mesma às vezes compartilha
com a gente, né, com o educador, com o terapeuta, que aqueles comportamentos eles foram assimilados, foram aprendidos para que a pessoa se sentisse pertencente. Então, quando ela percebe que ela é julgada, que ela é criticada, ou que as pessoas a acham diferente, estranha, às vezes acontece na fase adulta mesmo, de alguém dizer que quem não olha nos olhos é mentiroso, não é uma pessoa honesta. Aí ela conclui: bom, eu sou honesta, então eu vou olhar nos olhos. Mesmo que isso seja extremamente incômodo, ela passa a fazer. E outros comportamentos também, como sorrir, gesticular, como conversar um pouco mais com as pessoas, perguntar sobre a família do outro, ter essa reciprocidade social, socioemocional que não é tão espontânea assim em algumas pessoas autistas. Se ela percebe que isso é importante para formar os vínculos, ela pode fazer de maneira aprendida. O sexto ponto, quando se trata da manifestação clássica do autismo, é ter interesses muito pragmáticos e bastante objetivos. Então, a criança às vezes gosta de cubo mágico, montar quebra-cabeça gigante e fazer contas. Isso é na manifestação mais clássica, que geralmente as pessoas reconhecem bastante como a pessoa autista. Agora, na manifestação mais sutil, talvez a criança ela se engaje nas brincadeiras dos pares, gosta de brincar de boneca, de casinha, de pique-esconde, ou às vezes entrar nas brincadeiras mesmo no futebol, vôlei. Talvez ela esteja nesse ambiente com as crianças, com as pessoas da mesma idade, mas ela faça isso de forma mais lógica, mais analítica. Então, se ela estiver jogando, por exemplo, xadrez, isso não vai aparecer muito, mas quando são esses jogos de grupos, por exemplo, o pique-esconde, talvez a criança pareça muito mais ingênua do que as outras, ou às vezes ela queira controlar a brincadeira, ditar as próprias regras, ou às vezes ela não aceite que as outras crianças flexibilizem um pouco as regras do jogo, então aparecem as diferenças nessas brincadeiras mais típicas, mesmo que ela participe. No sétimo traço, clássico, então as meninas principalmente, é o que a National Autistic Society fala, que elas parecem as pequenas professoras, porque elas reúnem esses dados analíticos, objetivos e compartilham com as outras pessoas, como a William Wu fala sobre baleias, ela sabe tudo sobre baleias. E aí elas podem ter muita motivação para descobrir como as coisas funcionam, os meninos, né, sobre robótica, dinossauros, chegam às vezes a corrigir as informações que estão nos museus, e talvez sejam realmente excelentes palestrantes, professores, doutores. Então, desde pequenininhos podem ter esse jeito, né, para compartilhar as informações com muita propriedade. Já na manifestação mais sutil, então, aqui se tratando de meninas, vão ser as pequenas psicólogas, e isso às vezes acontece com os meninos também, que se encantam muito pela observação, pelas características das pessoas neurotípicas, ou pelas diferenças de comportamentos, né, entre as pessoas, sobre o que as pessoas falam, o jeito de ser, e aí talvez elas tenham grande motivação para entender como as pessoas funcionam, em vez de coisas. E eventualmente eu ouço alguém dizer que as pessoas autistas não podem ser psicólogas, porque talvez lhes falte um pouquinho de empatia, mas isso não é verdade. As pessoas autistas podem ser muito observadoras, e inclusive existem excelentes psicólogos, psiquiatras, filósofos autistas. Então, esse é um outro mito. O oitavo ponto se refere aos comportamentos repetitivos e restritivos, que podem ser muito ritualísticos, muito claros na manifestação clássica do autismo, e aparecem como estereotipias vocais muito óbvias, estereotipias motoras, a inflexibilidade em relação às rotinas, restrição alimentar muito forte. A criança pode ter esses interesses especiais bem nítidos, talvez seja hiperléxica ou goste muito de dinossauros, então os interesses eles ficam bem marcados
Em relação à reatividade aos estímulos sensoriais, ela pode ser muito hipersensível, né, hiperreativa, e às vezes não tolera a luz, não tolera o som, não tolera ficar em ambientes hiperestimulantes, tem um meltdown se ela fica sobrecarregada, ou pelo contrário, pode ser hiporreativa demais. Então a criança calça um sapatinho, um tênis novo e está machucando ali em determinado ponto, o dedinho ou calcanhar, ela vai andar normalmente, ou às vezes anda, né, sentindo, mas ela não manifesta aquele desconforto de forma clara, então acaba se machucando, né, correndo risco. Já na manifestação mais sutil, então a criança ela se retira para o mundo imaginário, é o que a gente mais observa. Então tem um mundo imaginário muito rico, muito fértil, e a tendência a ficar divagando, a ficar pensando nesse mundo fantástico, imaginário, lendo livros do Harry Potter, Senhor dos Anéis, tem esses interesses muito fortes e às vezes parece um pouquinho mais nerd, e ela pode ficar muito segura nesse espaço, mas o que a gente observa é que na adolescência e na fase adulta, esse comportamento, esse mundo muito restrito, esse ambiente de segurança que é o mundo imaginário, ele passa a não ser suficiente para proteger a pessoa, por quê? Os adolescentes e adultos, eles precisam ter uma certa autonomia e aí precisam guiar a sua rotina de forma mais independente, precisam também financiar os seus interesses, né, ganhar essa independência financeira também, estudar, ir para a faculdade, então acabam tendo que sair da sua bolha para lidar com os desafios reais. E muitas vezes eles não toleram, eles sucumbem, por isso nós vemos tanta, né, evasão escolar, evasão da universidade, às vezes a pessoa não consegue trabalhar. Então, novamente, leve para quem? Parece uma manifestação sutil, mas a pessoa pode realmente não tolerar esses ambientes hiperestimulantes também. O nono ponto, aqui, em relação à apresentação clássica, é ser muito literal, muito transparente. Então, a pessoa fala tudo sem filtro. Eu me lembro de uma história, né? A mãe contando que a criança ganhou uma bicicleta e a tia brincou com a criança. Eu vou andar na sua bicicleta antes de você. E a criança falou: não, você não pode, porque você é muito grande e pesada, falou para a tia dessa forma. E todo mundo riu, né, naquele ambiente ali familiar, não teve problema. Mas, e quando a criança, ou o adolescente, o adulto, está em outros ambientes, ou num ambiente de trabalho? Várias vezes eu ouço os meus alunos dizendo que o chefe, o líder da equipe chamou a sua atenção porque ele falou coisas que não eram para ser ditas para os seus alunos, para os seus clientes no trabalho, ou então para a sua equipe, compartilhou informações que não poderiam ser compartilhadas. Então, porque a pessoa é muito transparente, muito honesta, ela vai falar tudo. Então, se for um gerente de banco, e aí o cliente perguntar, mas realmente eu preciso desse cartão, realmente esse seguro é favorável? Não, existem outros melhores. Esse investimento você acha que é o ideal para mim? Não, eu acho que você pode fazer outros. E isso não é bom para a organização. E no caso do autismo clássico, pode acontecer. Mas é excelente em outros ambientes. Então, a pessoa precisa encontrar onde o potencial dela vai florescer melhor. Agora, na manifestação sutil, nós vamos observar que a pessoa ela tende a seguir os roteiros prontos. Isso para ser gentil, para ser interessante. É o caso do masking. A pessoa tende a se monitorar o tempo inteiro e aí também ela vai corrigir os comportamentos. E isso tende a ser exaustivo quando é feito de forma repetitiva ou de forma prolongada. O 10º ponto em relação à manifestação clássica do autismo pode ser a tendência à solitude. E isso fica muito óbvio quando nós observamos grupos de crianças. Por quê? Porque as crianças neurotípicas, elas costumam brincar, interagir, correr, cantar, fazer barulho, enquanto a criança autista talvez fique no seu cantinho, observando pedrinhas, as folhinhas. Ela pode precisar de um tempo maior para fazer as transições. Então, vamos supor que a escola vai fazer uma visita ao parque. As crianças neurotípicas chegam correndo, explorando o ambiente, e a criança autista, ela fica observando as nuvens, quietinha, porque ela precisa de um tempo para elaborar aquele excesso de estímulos.
E na manifestação sutil também existe essa necessidade de tempo para elaborar os estímulos sensoriais, só que talvez a criança não esteja sozinha, por quê? Ela conta com o apoio de um adulto, ela fica de mãozinha dada com o monitor, ou às vezes está perto de outra criança, de uma amiguinha que faz a mediação na interação para ela, ou talvez ela seja convidada para jogar futebol, né? O menino está perto dos outros, talvez os meninos não percebam muito isso, e se ele tem essas habilidades, principalmente no esporte, aí ele vai ser chamado para brincar, então não aparece a solitude tanto porque a criança está perto de outras que facilitam a elaboração do excesso de estímulos. A 11ª característica óbvia do autismo é ter explosões quando a rotina é alterada. Então, quando criança, se o professor promete uma atividade e não cumpre, se os pais mudam o caminho, se a dieta, né, a rotina alimentar é alterada, a criança pode realmente explodir. E na fase adulta, se um profissional desmarca uma consulta, se tem um atraso de um amigo, se alguém combinou de ligar e não liga, isso também pode causar um estresse enorme. Já na manifestação mais sutil, o estresse vai aparecer como paralisia, desmaio e pânico diante da novidade. E isso faz com que a pessoa fique mais restrita à sua bolha da imaginação e acabe não exercitando habilidades para a vida real. O 12º ponto, quando se trata da manifestação clássica, é que a criança tende a evitar o contato com as visitas e, às vezes, ela é muito cautelosa, fica observando de longe, fica quietinha no cantinho da sala, às vezes fica trancada no quarto e não quer ver as visitas. Por quê? As visitas, elas são um elemento não previsível na rotina da criança, então, claro, ela tende a rejeitar. Agora, na manifestação menos óbvia, nós vamos observar que a criança tende a ser ingênua e talvez ela aceite passivamente o contato com estranhos, o que é um risco imenso. Os pais contam que a criança pede colo para qualquer pessoa na rua, que às vezes uma pessoa vem consertar o encanamento na casa e ela vai ficar conversando, compartilhando o seu hiperfoco e às vezes não percebe que está importunando, ou às vezes que aquela pessoa não é da família, que não tem intimidade, e na infância isso tem o seu risco, mas às vezes os pais estão perto. Agora, o ponto de alerta aqui é na adolescência e na fase adulta, porque talvez não tenha esse monitoramento. Então, as pessoas no nível 1 de suporte muitas vezes estão extremamente vulneráveis a pessoas abusivas, a relacionamentos não saudáveis. Então, esse é um ponto de alerta mesmo que nós precisamos observar. O 13º item, quando se trata da manifestação clássica, é a hiperreatividade aos estímulos sensoriais. Então, nós já dissemos aqui que, diante da luz, do barulho, ar-condicionado, o excesso de estímulos, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, a criança ou mesmo o adulto pode ficar drenado, não conseguir performar, não conseguir falar, não conseguir prestar atenção ao que é dito, e aí a pessoa fica bastante diferente e tem os seus comportamentos atípicos. Já na manifestação mais sutil, mesmo que a pessoa esteja sobrecarregada, talvez ela esteja paralisada, talvez fique muito quietinha. O choro pode aparecer, é bastante frequente. As minhas alunas me contam que é a reação, às vezes, mais frequente, que elas tendem a ficar realmente em posição fetal, quietinhas na cama, depois de um dia longo de trabalho, ou de uma festa de família, festa de Natal, e quando ela se sente incomodada, então essa reação ao estresse pode aparecer como quietude. E, finalmente, o 14º ponto é que nas brincadeiras, a criança que tem o autismo mais clássico, ela vai empilhar, vai alinhar, vai ter essa tendência a seriar, organizar os objetos, e ela faz sempre as atividades, brinca sempre da mesma forma. Já na manifestação mais sutil, as brincadeiras, elas podem ser mais típicas, podem parecer mais fluidas, mas talvez a criança tenha dificuldade de aceitar a proposta do grupo, então a inflexibilidade aparece dessa forma. E aqui nós vimos essa lista de 14 itens e comparamos a manifestação clássica do autismo com a manifestação mais sutil, não tão óbvia, não tão conhecida, mas eu disse a vocês que iria dizer por que isso tende a acontecer e por que, às vezes, a manifestação é mais sutil. Primeiro que nós temos os níveis de suporte, nível 3, nível 2 e nível 1. Então, no nível 2 e no nível 3,
a manifestação tende a ser mais clássica, a pessoa precisa de mais suporte, os traços eles são mais óbvios, mais característicos. E no nível 1, por outro lado, seja por essa menor necessidade de suporte ou porque a pessoa consegue camuflar os seus traços autísticos, ou porque ela tem uma facilidade maior também para aprender habilidades, para treinar comportamentos, para ampliar o seu repertório, talvez os traços não sejam tão perceptíveis. E agora o que nós esperamos para as crianças neurotípicas? Nós falamos aqui um pouquinho ao longo do vídeo, mas o que se espera é que os marcos do desenvolvimento eles sejam alcançados no tempo previsto e que a socialização ocorra de maneira fluida, de maneira espontânea, que a criança não fique tão sensível às mudanças, às alterações de rotina, que ela saiba conversar com as pessoas que estão perto delas, as pessoas que são da família ou que estão na escola, que ela também reconheça as dificuldades ou os riscos, tanto do ambiente quanto das interações. Então, a criança neurotípica, ela tende a ir aprendendo os comportamentos que são mais adequados, que são mais favoráveis a cada ambiente, ela tem uma maior facilidade para generalizar esses aprendizados também. Então, ela vai crescendo com o grupo e apresentando essas habilidades. E a criança autista, mesmo que ela seja bastante inteligente, criativa, que tenha várias competências, o que nós observamos é que talvez, por exemplo, as habilidades linguísticas não se traduzam em facilidade de interação social. E aí são esses dois pontos que mais chamam, né? São os característicos do autismo, as dificuldades na interação, na comunicação social e também os comportamentos repetitivos e restritivos. Ok? E agora, como sempre, deixe aqui nos comentários as suas reflexões, compartilhe suas histórias, acrescente também os itens que eu não mencionei nesse vídeo, que você julgue que sejam importantes. Aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo com quem você gosta, porque eu sinto que ainda é necessário falar sobre esse assunto. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre os traços sutis, outros profissionais têm compartilhado o seu conhecimento, mas ainda é necessário e, claro, aproveite para se inscrever aqui no canal, participar da comunidade, é muito bom ter você comigo. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau!